Olá, boa noite. Sou professora Nairtes Melo, da FANO. Venho comentar com vocês uma questão de ENAD da fisioterapia. A questão é uma questão discursiva do ENAD 2013, onde relata que uma paciente com 53 anos de idade, no período pós-operatório imediato de uma cirurgia de revascularização do miocárdio, foi encaminhada à UTI sob ventilação mecânica invasiva, em pressão controlada, com pressão positiva final de 5 centímetros de água, PIB, com volume corrente entre 6 a 8 ml por quilô-peso, frequência respiratória de 16 incursões respiratórias por minuto, suficiente para manter a pressão parcial de dióxido de carbono, PaCO2 e PaO2 dentro dos parâmetros de normalidade. Após as primeiras horas, a paciente encontrava-se consciente ou apneica, com manutenção da pressão arterial sistólica máxima de 130 milímetros de mercúrio e diastólica máxima de 90 milímetros de mercúrio. O exame gasométrico e o balanço hidroeletrolítico estavam compensados e dentro dos padrões de normalidade. Foi realizado o teste de respiração espontânea, o qual apresentou resultado satisfatório, procedendo-se então à extubação. No primeiro pós-operatório, a paciente permaneceu lúcida, ansiosa, orientada e relatou dor incisional. Manteve-se eupneica, com padrão ventilatório apical, protrusão de ombro e anteriorização de cabeça, caracterizando uma postura antálgica. À ausculta pulmonar foram verificados murmúrios vesiculares diminuídos nas bases pulmonares. Diante do exposto, faça o que se pede nos itens abaixo. A questão discursiva do ENAD necessita que o aluno elabore um texto contendo a resposta que pede no enunciado. Então, o primeiro enunciado pede: mencione os critérios clínicos levados em consideração para se realizar a extubação da paciente e justifique. Então, a partir dessa solicitação de mencionar critérios clínicos, nós voltaremos lá ao que diz o caso clínico e percebemos algumas alterações clínicas, alguns critérios clínicos importantes já descritos no caso. O primeiro refere-se a paciente estar consciente e apneica. O segundo refere-se à manutenção da pressão arterial sistólica máxima de 130 milímetros de mercúrio e a diastólica máxima em 90 milímetros de mercúrio. Isso diz pra gente o quê? Que a situação da paciente estar consciente diz que houve a reversibilidade do procedimento de sedativo, de anestésico, em que essa paciente precisou sofrer para a realização da cirurgia de revascularização do miocárdio, e a paciente estar consciente e apneica já indica uma orientação, uma indicação para que ela seja extubada, né? Se diz que alguns parâmetros que podem induzir a possível extubação é o nível de consciência. Outro parâmetro importante é a mensuração, a manutenção da pressão arterial sistólica em valores que são considerados uma estabilidade hemodinâmica. Outro sinal clínico importante que está escrito no nosso caso é em relação ao exame gasométrico e o balanço hidroeletrolítico, que diz que estavam compensados dentro dos parâmetros de normalidade. E ainda além disso, temos o teste de respiração espontânea, que cita no caso que o resultado desse teste foi um resultado satisfatório. O teste de respiração espontânea, ele significa que a paciente ficou fora da ventilação mecânica durante 30 minutos, meia hora, dependendo do protocolo de cada unidade, e ela se manteve nesses 30 minutos fora da ventilação mecânica com um volume corrente satisfatório e uma boa saturação, permitindo assim a sua extubação. Respondendo então o primeiro item, o item A. Já o item B
pede para descrever as condutas fisioterapêuticas e seus respectivos objetivos, indicados no primeiro pós-operatório da paciente. Importante também a gente reler o caso acima, quando diz lá no segundo parágrafo que a paciente estava no primeiro pós-operatório, permanecendo lúcida, orientada, ansiosa e relatou dor incisional. Então vamos iniciar aí as nossas condutas fisioterapêuticas com medidas analgésicas, fazendo com que essa paciente evite uma posição ou uma postura antálgica, que é complementado aqui com a protusão do ombro e a anteriorização de cabeça, que ele refere um pouco mais abaixo, caracterizando uma postura antálgica. Então, como um dos objetivos da fisioterapia seria diminuir esse processo doloroso, que aí poderíamos usar o TENS ou técnicas de terapia manual, que liberasse um pouco mais essa cintura escapular e a musculatura cervical. Importante também rever lá na descrição do caso que a paciente mantinha um padrão ventilatório apical. Isso diz pra gente que a respiração dela estava mais na região superior, podendo ocasionar uma atelectasia de base. Então nós teríamos como objetivo aí melhorar a expansão pulmonar, indicando exercícios respiratórios de expansão pulmonar, como, por exemplo, a inspiração em tempos, já que a paciente tem um nível de consciência, está lúcida e orientada. Além da técnica de inspiração fracionada ou inspiração em tempos, nós temos a respiração profunda, a propriocepção diafragmática ou a respiração diafragmática, a inspirometria de incentivo, realizada com os recursos instrumentais, como o Respiron Voldine, e também o EPAP. Outra característica importante também que identifica esse padrão ventilatório apical é a presença da ausculta pulmonar com murmúrios vesiculares diminuídos nas bases pulmonares, reforçando aí o nosso objetivo de reexpandir esse pulmão da paciente. Com relação a reverter a postura antálgica, é importante que se utilize condutas de orientação postural, de prevenir o imobilismo prolongado no leito, mantendo essa paciente fora do leito, sentando, estimulando o ortostatismo, mantendo uma deambulação e podendo fazer também alongamentos ativo-assistidos de membros superiores. Então a gente finaliza o comentário dessa questão, uma questão bem bacana, bem rica e bem elaborada. Obrigada, boa noite, tchau, tchau.